Olá a todos, meu nome é Bruno Barbieri. Ontem eu estava assistindo uns vídeos aí no YouTube e me deparei com esse do Horst que está tomando um pré-intra-treino. Eu achei interessante porque não é muito comum a gente ver bodybuilders consumindo a suplementação de carboidrato intra-treino. A gente vê muito isso em atletas de endurance, então pessoal que faz corrida, maratona, joga futebol. E no bodybuilder a gente não costuma ver isso porque as sessões de treinamento geralmente é por volta aí de 40 minutos, a 1h10, 1h20. Então nesse tempo não é indicada a suplementação com carboidrato. Mas hoje em dia a gente vê muitos bodybuilders fazendo treinos muito longos, né, de 2 horas, às vezes até mais. Então aí eu acho que seria interessante fazer uma suplementação intra-treino. E por que eles estão treinando tanto tempo assim? É porque nos estudos que a gente vê de quantidade de série que acaba gerando hipertrofia, né, quantidade de série por semana, são séries mais longas, né? Então, ou você pode fracionar essa série, ou seja, você vai treinar peito, você pode treinar 2 vezes na semana, ou você pode treinar uma vez só, mas você faz todas as séries nesse dia, né? Então, o que importa no final das contas é a quantidade de série que você faz para essa musculatura. Então, eu vejo muitos bodybuilders fazendo isso. Eles fazem todo o trabalho num dia só, né? Um músculo-alvo em um dia, porque ele consegue fracionar alguns grupamentos musculares que são muito grandes, como por exemplo as costas ou as pernas, para treinar de maneira isolada. Então é uma estratégia, né? Não tem certo ou errado, cada treinador acaba seguindo sua estratégia. Mas eu acho, o Horst não falou quanto tempo dura o treino dele aqui, mas eu acho que já vi escutar, já vi ele falar em algum vídeo que são treinos longos, né? Mais de 1h30, 2 horas na academia. Então ele vai falar aqui o que ele tem no pré-intratreino dele, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Primeira refeição, certo? Tá aqui a primeira refeição. Vai fazer agora. Meu shake pré e intra-treino. Eu começo a tomar ele um pouquinho antes do treino. Vou tomando até o meio do treino, certo? Vem comigo. Aqui é assim, é pré-treino no meio do shake. Não tem frescurinha não, ó. Um scoopzinho de Edge. 1,5, vai. Tá, então aqui ele está usando um pré-workout da Max Titanium, que é o Aged. Eu até abri aqui, né, para ver a composição. Então, no pré-treino tem 200 miligramas de betalanina. Betalanina ela não é um pré-treino, tá? Ela não funciona agudamente, ela funciona cronicamente. Então, esse aqui só vai funcionar depois de 4, 5 semanas a gente consegue ver os efeitos da betalanina. Taurina, arginina, tirosina, cafeína. O resto aqui tem tudo efeito agudo. Acho que o mais importante, que o que tem mais evidência científica desses de efeito agudo é a cafeína. A dose preconizada, né, da 1,37-trimetilxantina, que é também conhecida como cafeína, é por volta de 3 a 6 miligramas por quilo de peso. Então eu imagino que o Horst está com cento e poucos quilos, uma dosagem aí de um scoop e meio, eu acho que tá bom para ele, né? Só que uma coisa que eu não concordo aqui. Ele toma esse pré-workout pré e intra-treino, né? Então ele dilui isso durante um tempo grande. Eu recomendaria consumir esse pré-treino numa tacada só. O pico de cafeína, né, a concentração máxima de cafeína que vai acontecer no organismo depois de consumir, é por volta de 45 minutos, 60 minutos. Óbvio que depende de cada pessoa, né, mas é uma média. Então eu indicaria para ele tomar esse pré-treino mais ou menos nessa hora. Então 45 minutos, 1 hora antes do treino, porque ele vai chegar já no treino com um pico de cafeína. Então já vai conseguir oxidar mais gordura, já vai ficar com uma percepção de fadiga menor, vai estar muito mais sentindo energizado, tá? Então a taurina também tem esse efeito, né, de ter mais vigor. Então você já entra com uma concentração máxima de cafeína. Vamos continuar aqui. Primeiro que hoje eu tô light. Tá light, tá mesmo, né? Colocou o pré-treino, vamos pro segredo. 90 gramas de malto, sem miséria. 20 gramas de glutamina. Tá, vamos começar aqui com malto. Eu não colocaria malto para ele consumir nessa dosagem. Quando a gente está falando de suplementação de carboidrato intratreino, o ideal é a gente utilizar diversos tipos de monossacarídeo, né? Diversos não, né? 2 no caso. Porque acontece, quando a gente consome carboidrato, para ele ser absorvido,
A glicose ela é absorvida por um transportador dependente de sódio, que é o SGLT. A frutose, que é um outro monossacarídeo, ela é absorvida por um outro transportador, que é o GLUT5. Então, quando a gente consome glicose, o nosso intestino ele consegue absorver até 60 gramas por hora. Quando a gente utiliza a frutose, o intestino consegue absorver até 30 gramas por hora. Então, se a gente faz um mix, né, de glicose com frutose, o nosso corpo consegue absorver até 90 gramas de carboidrato por hora. A maltose, ela é uma hidrólise do carboidrato do amido. Então, ou seja, ele só tem glicose. Então, por mais que ele esteja colocando 90 gramas ali, ele vai conseguir absorver no máximo 60 gramas de glicose por hora. Se é como é um pré-intratreino, eu falaria para ele, se eu tivesse a oportunidade, de tirar 30 gramas do malto e colocar 30 gramas de frutose ali, tá? E cuidado com a quantidade de água, tá? É preciso ter uma concentração de água de malto para água, tá? Porque senão pode acabar dando dor de barriga. Se você consumir isso daqui sem estar treinado também, né? Você não vai colocar 90 gramas de carboidrato e achar que seu corpo vai absorver. Você vai ter uma diarreia. Além de você precisar fazer um treinamento para o seu intestino conseguir absorver tanta quantidade de carboidrato, é necessário ter uma quantidade de água também para não ter dor de barriga. 3 gramas de leucina. Ele falou da glutamina antes também, né? 20 gramas de glutamina. Olha, isso vai tudo para o enterócito, tá? Vai quase nada para a corrente sanguínea e a glutamina para indivíduos normais assim não tem grande problema, tá? Nosso corpo o que mais sintetiza é a glutamina. A leucina que ele falou ali, eu não sei qual que é o sentido de utilizar. Até porque é uma dosagem baixa também, mas tinha uma teoria, né? Ainda existe essa teoria que o BCA, né, que são os aminoácidos de cadeia ramificada, que é a leucina, isoleucina e valina, eles podem retardar a fadiga central. Preciso lembrar vocês que existem dois tipos de fadiga. A fadiga central e a fadiga periférica. A fadiga central está relacionada ao sistema nervoso central. Então é quando a gente está com muito bem-estar ou quando a gente está fazendo algo que a gente não gosta, né? Isso pode afetar nosso desempenho. Então imagina você estar trabalhando 8 horas no escritório, sentado, está se alimentando normalmente, mas você teve um dia muito cheio, cansativo, você vai treinar. Você vai ver que por mais que os seus músculos sejam lotados de glicogênio, você vai desempenhar muito mal, comparado com um dia que você não tenha estresse nem nada do tipo. E a fadiga periférica está relacionada ao músculo-alvo, né? Então, se você não tem glicogênio naquela musculatura, ou você treinou ela recentemente, você não vai ter o mesmo desempenho. Você deve ter visto também, né, em relação à fadiga central, é que muitos esportistas eles não têm relação sexual alguns dias antes da competição, porque essa sensação de bem-estar também pode acabar gerando uma fadiga central ou uma queda do desempenho, tá? Então aí no caso, qual que seria a função então do BCA, ou teoricamente o que ela poderia fazer? Para aumentar a concentração de serotonina no cérebro, é preciso ter uma captação de triptofano. Então, o triptofano ele precisa atravessar a barreira hematocefálica, que ele é um precursor da serotonina. E se você tomasse o BCAA, que são os aminoácidos de cadeia ramificada, eles competem por esse transportador da barreira hematocefálica do triptofano. Então, quanto mais desses aminoácidos que são o BCAA, menos triptofano você teria e menos serotonina você teria no seu cérebro, e isso evitaria a fadiga central. Mas a gente tem alguns estudos que mostram que não acontece assim, tá? Que na verdade tem até, acho que é estudo do Van Hal, que ele separa alguns grupos que consomem BCA, outro grupo que toma triptofano, e não vê diferença se a pessoa consumiu BCA com triptofano com grupo controle, tá? Então, nem consumiu triptofano, que teoricamente prejudicaria seu desempenho, e nem consumiu BCA, que evitaria que o triptofano fosse captado pela barreira hematocefálica, melhoraria o desempenho. Então, assim, eu não bateria um martelo em relação a isso, tá dizendo que o BCA não funciona, mas os estudos têm demonstrado que para evitar fadiga central ele não funciona. Inclusive o Stuart Phillips, que é o maior pesquisador de proteína do mundo, né, um pesquisador canadense, se você falar de BCA para ele, bom, ele vai falar que é perda de dinheiro, né, só de uma maneira mais grossa. E água, o mais importante, senão você não consegue beber. E aí já gruda tudo
Não sei o que. Isso é muito pouco de água, tá? Ele precisaria Aí, muito mais que o dobro. verde da cor Mas do não Hulk. sei se você vai levar essa garrafa também para beber lá durante o treino. Verde da cor do Hulk aqui, ó. T-Rex. Esse é o shake do começo do treino. Vamos pro shake pós-treino? Tá, então, o que eu gostaria de falar é do shake pré-intratreino dele. Eu acho que muitos atletas poderiam utilizar quando fazem essa atividade aí de 1h30, 2 horas de treinamento. A suplementação intratreino, por mais que seja indicada para atividades físicas com mais de 1 hora, você não vai tomar depois de 1 hora. Você já pode começar a tomar logo nos primeiros 20 minutos, já pode começar a suplementar. Algumas pessoas acabam sentindo desconforto, tá? Então, primeira coisa, em vez de colocar uma dose cavalar de carboidratos, tem que começar aos poucos, você tem que acostumar seu intestino. E muita gente também não gosta da sensação de estar cheio, né, com o estômago cheio. Então, acaba sentindo enjoo. Então, isso vai variar muito de indivíduo para indivíduo. Não necessariamente precisa ser suplementação, você pode até se alimentar durante o treino, tá? Então, consumir banana, ou algum tipo de fruta, né? De alto índice glicêmico. Geralmente aquelas frutas secas é muito bom também, né? Então, tipo uva passa, banana passa também, né? Fruta desidratada. Tem gente que toma refrigerante, mas eu não recomendo por causa do gás. Vai te deixar com mais cheio ainda. Aquelas balinhas goma. Então, enfim, existem diversos tipos de carboidratos que você pode utilizar para melhorar o seu desempenho aí em atividades de longa duração. Mas se você tem diabetes ou algum outro tipo de problema, o ideal é sempre consultar aí um nutricionista, um médico, antes de começar a fazer coisa para sua cabeça. De qualquer forma, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e até a próxima.